No vídeo de hoje, eu quero compartilhar uma experiência gloriosa que eu tive essa semana, que me acordou para a vida e que me fez mudar completamente a minha percepção de realidade a ponto de eu me sinto reaprendendo a viver a partir desse campo de informação que se acoplou aqui. Então, se você tá aí na correria, se esforçando e não vendo resultado e se matando, presta atenção que esse vídeo realmente é para você. Então, vamos lá! Meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira da alma, dirigente espiritual, mentora e eu quero compartilhar com você algo que mudou aqui dentro de mim. Presta atenção que vai mudar aí também. Pois bem, nessa semana eu me percebi muito agitada. Correndo, correndo e correndo e correndo, dormindo tarde, acordando cedo, trabalhando muito e sentindo o tempo se esvair pelas minhas mãos, não conseguindo dar vazão a todas as minhas demandas, me sentindo sobrecarregada e trabalhando, só vivendo nessa agitação. Parecia que eu estava ligada na tomada. E aí, chegou num ponto que eu me senti muito exausta e parei e pensei, putz, estou entrando no que eu já vivi. Eu já morei em São Paulo, eu já moro em Florianópolis, eu já tive um burnout por essa circuitaria desenfreada de fazer, 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 fazer e sem conseguir ver, de fato, a vida acontecer. E eu já melhorei muito desse lugar, mas nessa semana esse processo se acentuou. E aí, o que aconteceu? Eu parei tudo, fui almoçar na casa de uma amiga e tinha um quadro na casa dela escrito calma. Eu olhei para aquele quadro e respirei. E eu estava até então sentindo um curto-circuito no meu sistema nervoso, de tanta demanda e responsabilidade, coisa, e estava sentindo esse estresse de fato na minha biologia. E foi a primeira vez que eu olhei para aquela palavra calma e consegui sentir a vibração dela. O quadro tinha inclusive uma rosa vermelha e eu me conectei profundamente com aquilo. E aquilo foi me passando uma informação de que a calma, ela é um calor dentro do nosso ser. Quando a gente está correndo, quando a gente está estressado, quando a gente está agoniado para fazer com pressa, a gente está num estado interno gelado. Num estado interno que no fundo é uma fração de medo. Medo de dar errado, medo de não dar tempo. Sempre que a gente está correndo, a gente não está relaxado. E relaxado não quer dizer parado, mas quer dizer receptivo, quer dizer distensionado, quer dizer com muito mais eficiência. Quanto mais tensão eu tenho, mais a minha chance de quebrar, entende? Quanto mais maleável, flexível e relaxado eu tô, é aquilo, enverga, mas não quebra. Então, aquele quadro me passou essa informação, me mostrou quão agitada eu estava. E naquele momento, eu fui tomada por um estado de graça. Eu senti toda a adrenalina e o cortisol do meu corpo fazendo um... E naquele instante algo mudou. Eu senti eu senti uma presença que eu já conheço, que é a presença do Espírito Santo. É a forma como eu chamo, mas na verdade é a frequência do Espírito. É aquele lapso de segundo em que o Espírito penetra a matéria e começa a organizar de cima para baixo, assentar, ajustar. Aquele momento em que a gente para e parece que um véu é tirado dos nossos olhos e a gente fica assim. E foi exatamente assim que eu me senti. Parecia que eu estava num sonambulismo nos últimos dias. E aquele instante me resgatou. Pois bem, voltei para casa com essa sensação tão gloriosa dentro de mim e um amigo me convidou para ir num grupo de estudo, num círculo de estudo sobre Jesus e sobre a Bíblia. Só que eu parei comigo mesma e senti o meu coração me chamar para ir. Mesmo que a minha cabeça tivesse querendo que eu fizesse aquilo que eu me comprometia a fazer, a minha listinha de to-do do dia, só que o meu coração me chamou visceralmente para ir. Pois bem, fui, decidi ir para o grupo de estudo. No grupo de estudo, algo surpreendente aconteceu. Não é a primeira vez que eu testifico algo sagrado se manifestar dessa forma, mas foi muito especial para o meu coração e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. A gente começou o estudo lendo Lucas. E a gente leu Lucas, versículo 10, capítulo 38. Só para contextualizar, eu não tenho nenhuma religião, honro e respeito a todas. Eu estudo filosofia profundamente, então eu faço estudo comparado das religiões para encontrar esse feixe de verdade e eu estou começando meus estudos bíblicos. Já neguei Jesus Cristo no passado, já neguei a existência de Deus no passado. Hoje eu compreendo, honro e aceito essa frequência na minha vida, devociono a minha vida, inclusive, nessa direção. E estou começando a desbravar e a conhecer os mistérios sagrados nesse livro profético. Voltando para a história, o que aconteceu? Eu fui lá
e me dispus a ler, a começar a fazer a leitura. E nós começamos a ler Lucas. E presta atenção na parábola que a gente leu. Ouvir a palavra de Jesus. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte certa, e essa não lhe será tirada. Então vamos fazer o entendimento dessa parábola. Naquela época, imagina, há quanto tempo atrás, a mulher, ela de fato tinha essa incumbência, ela tinha essa função de zelar pelo lar, de fazer a comida, de trazer ordem, de trazer a beleza para dentro de casa. Então ela tinha, de fato, essa função. Então imagina, quando Jesus Cristo entrou na casa dela, Jesus Cristo na época era assim a figura mais pop que existia. Marta ficou enlouquecida e começou a arrumar a casa e preparar comida e estava fazendo isso sozinha, enquanto a irmã dela, Maria, parou sobre os pés de Jesus e escutou a palavra dele. Só que Marta, vendo essa situação, ficou revoltada, porque ela estava ali sobrecarregada fazendo sozinha e ela foi lá cobrar Jesus, para ver se Jesus não mandava Maria e ajudar Marta. Só que Jesus, com toda a amorosidade do mundo, disse: Marta, Marta, andas muito agitada. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer quando ele disse que Maria tinha feito a escolha certa? Primeiro que Jesus é revolucionário, né? Ele vem para quebrar todos os paradigmas do que a sociedade coloca como certo. Ele questiona, ele quebra as estruturas. No momento em que ele entrou na casa dela, só tinha uma coisa que elas precisavam fazer de fato, que era parar e escutar e aprender. E não fazer porque precisa fazer. E não fazer porque tá mecânico já o movimento de fazer. Parar e perceber o que a vida tá te chamando, o que é prioridade agora. Por isso ele traz essa parte que ele diz bem assim: você se preocupa e anda muito agitada com as coisas, porém uma só coisa é necessária. Que coisa é essa que é necessária? Escutar o Espírito. Você tem escutado o Espírito na sua vida? Quando a gente está muito caótico, fazendo e fazendo e fazendo, há pouco espaço para o silêncio. E é só no silêncio interior que conseguimos ouvir o calor do Espírito. E quando a gente escuta, não tem muita coisa para fazer, uma só. Porque no momento presente você recebe o direcionamento daquilo que precisa ser feito. Só que a nossa mente, ela tá sempre difusa, ela tá sempre polarizada, ela tá sempre bagunçada, muito agitada, e aí a gente não consegue ouvir a intuição, porque a intuição ela é sutil, ela parte do coração. E quando o cabeção tá muito agitado, a gente não consegue, aqui tá dando curto-circuito. Então, enquanto Marta estava ali enlouquecida fazendo todas as coisas, ela não conseguiu perceber a oportunidade que ela estava tendo de simplesmente parar, respirar e ouvir as palavras do mestre. Só que ela, por estar na programação de ter que fazer, perceba, ela estava fazendo, só que a intenção dela, ela não queria estar ali fazendo, não era com amor que ela estava fazendo. Porque se fosse, ela não teria ido cobrar Jesus para que Jesus colocasse Maria para trabalhar também. Ela estava fazendo, na verdade, porque ela estava programada para fazer aquilo. Assim como nós também estamos fazendo muitas coisas de forma automática. Quantas coisas na sua vida você para? Você questiona qual é o sentido disso aqui que eu tô fazendo? Qual é a finalidade? Qual é o meu porquê? Para onde isso aqui vai me levar? Geralmente a gente está no automático, fazendo no automático, acorda e repete, fazendo as mesmas coisas, das mesmas formas, e aí a gente fica, por que será que a nossa mente não expande? Para que a nossa mente possa expandir, isso é biologia, isso é neurociência. Novos caminhos neuronais precisam ser formados, novas sinapses. Para isso, a gente precisa fazer outras rotas, testar coisas diferentes, conhecer coisas novas. Se todos os dias eu faço a mesma coisa do mesmo jeito, eu vou só fortalecendo aquele caminho neuronal que já foi criado e eu não abro espaço para expansão. Consegue compreender? E mais agravante do que isso nessa história para mim é quando Marta tá exausta de fazer tudo sozinha e vai lá cobrar Jesus,
Em algum nível, Marta tá expondo, tá colocando para fora a violência que existia dentro dela, porque certamente ela não queria estar ali limpando e organizando enquanto o mestre estava na casa dela. Só que ela não conseguiu ouvir essa voz interior. E aí ela colocou para fora a violência que ela estava praticando com ela colocou para fora ao cobrar Jesus sobre a atribuição de Maria. E nós estamos aqui na Terra para sermos a própria paz. Só que não é fora, é primeiro dentro. E aí entra um outro questionamento. O quanto é que você consegue ser o teu melhor amigo, a tua melhor amiga? O quanto que você consegue perceber de verdade as suas reais necessidades? Porque se a gente negligencia aquilo que o nosso espírito precisa, certamente isso vai gerar um distúrbio e certamente a gente vai acabar sendo violento com a gente e sem perceber em algum momento essa violência vai respingar fora, seja num ato, seja numa fala. Tudo que a gente coloca para fora é o que a gente já tem dentro. Não tem como ser diferente disso. Então, essa passagem ela me ensinou muito sobre esse lugar e ainda sobre um lugar mais profundo ainda quantas coisas a gente faz na vida e a gente sustenta? Quantos papéis a gente sustenta simplesmente por vaidade? O que vão pensar de mim se eu não fizer? Possivelmente isso passou na cabeça da Marta. Ela provavelmente queria ouvir a palavra do mestre e ficar ali tanto quanto Maria, mas o que iriam pensar dela, uma mulher que não preparou a casa para receber Jesus Cristo? Entende? E a gente precisa olhar para a vaidade, a gente precisa olhar para esse lugar, porque esse lugar é um lugar do ego que nos afasta da potencialidade de receber a presença do Espírito. Sabe que é muito importante. O plano espiritual, perceba que ele está num plano superior, aqui a gente está num plano material. Para que haja a fusão do espiritual com o material, nós aqui no material precisamos organizar as nossas estruturas para que a gente possa acessar. Eu vejo da seguinte maneira: é como se os nossos guias, mentores, mestres, amparadores, consciências, chame da forma como você quiser, mas essas consciências fazem o trabalho de vir até metade do caminho. A outra metade é a gente que precisa subir para receber essa força do espírito. Não dá para a gente ficar aqui e esperar que eles cheguem até nós. Para que o céu possa descer à terra, nós temos responsabilidade nesse jogo também. É nossa responsabilidade subir essa escada a tal ponto que a gente consiga acoplar com a força do nosso eu superior, com a força do nosso espírito. Só que para isso eu tenho que me organizar o meu corpo físico, a minha casa. Tô falando do básico, mas é o básico mesmo, bem feito que a gente precisa fazer. Deixar minha vida em ordem, ordenar os meus pensamentos, desprogramar a crença, cuidar disso tudo, ordenar os meus sentimentos. Se eu tô com o coração pesado, a luz não vai passar. Porque o meu campo, ele precisa estar cristalino para que a luz do espírito possa atravessar. Imagine a luz do espírito como um farol de luz que vem do alto, vem descendo. Se a minha mente está agitada e está turbulenta, essa energia não passa de forma cristalina. Eu preciso estar com os meus pensamentos harmônicos, sereno, para conseguir receber e para conseguir perceber. Então, quanto mais a gente se coloca a estar nesse silêncio interno, a cultivar essa presença, mais a gente vai recebendo essa guiança e as nossas ações acabam sendo mais eficientes. Entende? A gente está acostumado a uma lógica de alta produtividade. Eu vou fazer, fazer, fazer. Mas que resultado que você está tendo fazendo tanto? Porque se eu não sou eficiente no meu fazer, eu estou perdendo recursos também, porque isso é eficiência, é fazer de forma certeira, minimizando o desperdício dos recursos. E em recursos aqui pode ser tempo, dinheiro, esforço. Então, é possível que quando eu tô na presença do meu espírito, quando eu tô sentindo essa força de fato, eu consigo então agir naquilo que a vida tá me chamando para responder a cada momento. Só que se eu estou presa nos desvaneios da minha mente, eu vou fazer de forma descoordenada, desarmônica e eu vou perder energia, eu vou me cansar à toa. Para cada peso, uma medida. É importante que a gente aprenda esse ritmo, porque senão a gente se sobrecarrega e não precisa. É um gasto de força, de esforço completamente à toa. Possa transcender esse lugar e aprender a canalizar o espírito aonde quer que você esteja, eu vou deixar 2 orientações que eu tenho aplicado na minha vida e pode ser muito funcional aí para você também.
A primeira delas é parar algumas vezes por dia e questionar onde é que a minha consciência está. Você pode colocar despertador para tocar, para que nesse momento você para tudo, respira e você percebe o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, qual é a finalidade disso. Essas são perguntas chaves para que a gente possa sair do automático. Quanto mais no automático eu tô, menos consciência existe naquilo que eu tô fazendo. Quanto menos consciência, menos eficiência. Então, quanto mais a gente conseguir se deslocar e se questionar e buscar outras formas de operar que não seja o que você já vem fazendo desde sempre, melhor para a saúde da sua vida e para a expansão da sua encarnação, entende? Então, se a gente não faz exercícios como esse, é bem possível que no automatismo a gente vai sendo arrastado. E aí, quando a gente percebe, a gente acorda, já pega o celular, come na frente do computador, e tudo isso é destrutivo para a nossa vitalidade. Tudo isso vai nos deixando com déficit de atenção, com dificuldade de concentração, cada vez menos presença dentro do coração, cada vez mais ansiedade, e aí a lista é infinita. Então, faça esse movimento e dentro disso, quando você parar para fazer esse questionamento, eu vou te ensinar uma respiração que pode te auxiliar. Você vai puxar o ar em 7 segundos, segurar o ar por 7 e solta o ar por 7. Faz isso 4 vezes. Se você fizer essa circuitaria do 777, instantaneamente você acopla a sua presença no agora. Só que no dia a dia, na agitação, a gente pouco respira. Inclusive, a nossa respiração traz uma simbologia muito interessante de como a gente está se relacionando com a vida. Quanto mais superficial e rápida a minha respiração, pode ter certeza que você está num estado de agitação. Quanto mais lenta e profunda a minha respiração, eu estou muito mais propensa a estar num estado de contemplação para com a vida. Então presta atenção na sua respiração. Parece bobo, parece sutil, mas a chave para a nossa mudança ela está no simples. Só que nem o simples a gente tem feito. Então presta muita atenção. Aproveita esse vídeo e faça um exercício aí de respiração. Pare um segundo e faça esse movimento por você. E perceba a diferença que é quando você se centra em você, quando você permite que a força do espírito possa te atravessar. Um véu sai da tua frente, você para de correr. E você merece viver num estado de graça. Por que a gente está correndo tanto? Vai todo mundo para o mesmo lugar. No final dessa encarnação, que a gente nem sabe quando é que vai ser, voltaremos ao pó. E a vida é eterna, o nosso espírito continua. Só que aí tem outros e outras e outras vidas e é infinito. Por que a gente corre tanto? Falta para o nosso ser perceber que o céu já está manifestado aqui agora. Eu só preciso acordar para ver. Mas não tem lá fora, não tem depois, não tem nada disso. É aqui e agora. A vida já está acontecendo. Agora, agora e agora. Aí a questão é você decidir como é que você vai navegar dentro da vida que lhe foi dada. É isso. Gratidão!